Aí, gurizada, tudo certo? Mais um problema aí surgiu de dúvidas aí na última aula, semana passada, né? Então vamos lá, sétimo ano, oitavo ano do fundamental, a gente trabalha bem fortemente equações, que nada mais é do que determinar o valor desconhecido em determinados problemas, né? Então vai vir uma questão, alguma coisa que a gente vai ter que descobrir, que é a famosa incógnita, né? É o valor desconhecido. E aí, no final do sétimo ano, geralmente oitavo ano, a gente trabalha com dois valores desconhecidos. E aí a gente, para resolver uma equação com duas incógnitas, não tem como. Então a gente vai trabalhar com o famoso, né, sistema de equações, que é o caso aqui. Eu retirei as alternativas que tem na aula justamente, se tiver alternativa é só fazer tentativa e erro, como uma das principais estratégias para concurso público, para a gente ganhar tempo, né? Às vezes a gente não domina o conteúdo do sistema, nem sabe que existe, mas porém a gente interpreta o problema e vê que tem as alternativas, a gente testa cada uma das alternativas e valida o enunciado. Que não é o caso aqui, eu retirei elas para a gente trabalhar também o sistema de equações em si. A idade do meu pai é 2/3 da idade do meu avô. Então, eu não sei nem a idade do meu pai, muito menos a idade do meu avô. Então, aí os dois valores desconhecidos, a gente pode chamar de idade do pai de x e idade do avô de y. Beleza, começamos por aí. E aí a gente tem as duas equações a partir de situações genéricas aqui. Então a dificuldade da álgebra é modelar determinadas situações a partir da matemática. É essa que é a álgebra, isso que é a álgebra. Representar matematicamente algo que está na nossa linguagem. A soma das idades tem como resultado 150. Então a gente vai somar duas coisas e tem que dar 150. Essa é tranquila. X mais y igual a 150. Qual a idade do meu pai e do meu avô? E a outra charada, vamos dizer assim, a outra equação, a outra situação que a gente precisa modelar através de uma equação é essa aqui. A idade do meu pai, o meu pai é X, o meu pai tem X anos. Eu sei que a idade dele é, ela é isso aqui, ó. 2/3 a idade do vô, 2/3 de alguma coisa. O D na matemática a gente sabe que é vezes, né? Então é 2/3 de Y. 2/3 de Y. Tá na mão as duas equações. Se tivesse só uma, não tem como resolver. Agora, tendo duas equações, duas incógnitas. Se tivesse três valores desconhecidos, tivesse um sobrinho aqui, um neto na jogada, teriam três valores desconhecidos. Aí teria que ter três equações. E aí a resolução é um pouco mais trabalhosa. Mas a mecânica é sempre a mesma. Determinar o valor de uma, substitui, determina o valor da outra e assim sucessivamente. Claro, se fosse três equações, tem outros métodos também para resolver que não vem ao caso. A gente vai dar uma organizada na equação para ficar alinhada, assim, x embaixo de x, y embaixo de y e um número no segundo membro da equação. A primeira já está ok ali, x mais y igual a 150. Essa aqui dá para a gente aplicar a propriedade da proporção, né? Ficaria 3x igual a 2y. Então, passando tudo para o mesmo membro da equação, ficaria... Não, 3x, né? Desculpa. 3x menos 2y igual a zero. Como não tem nenhuma grandeza assim de valor, né? Nessa equação aqui, é só aplicar a propriedade, fica igual a zero. E aí a gente tem um método agora para resolver um sistema de equações. A gente anula qualquer uma das incógnitas, não tem uma regra para isso, desde que elas sejam opostas, né? Aqui se tivesse um menos 3x anularia, aqui se tivesse um 2 aqui do lado anularia. Então, a gente pode, uma das formas é multiplicar essa primeira por 2. Tem outro método de resolução, que é o método da substituição, mas eu opto sempre pelo do adição, que sempre dá, né? Então, é assim que a gente conversa na aula, eu explico a minha razão para isso, porque seguindo uma linha de método, a gente segue sempre ela e dá certo sempre. Claro, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas também não é um tempo que vai demandar muito mais desgaste numa prova. Então eu opto por essa estratégia, manter a técnica para resolução. Então vai ficar 2x mais 2y igual a, multiplica tudo, né? Os dois membros da equação, igual a 300. E a outra se mantém igual. 3x menos 2y igual a zero. Para isso aqui, ó. A gente sempre tem que tentar anular uma das incógnitas. Por isso que eu
fiz essa parte aqui, ó, de alinhar, de aplicar a propriedade e colocá-la na ordem aqui, ó, x embaixo de x e y embaixo de y, para chegar nesse nível aqui. Aí a gente aplica esse método chamado da soma das equações, a gente soma elas. Tá? Que elas, o x que corresponde a essa equação é o mesmo para esse x aqui. Tá? Então por isso que a gente pode somar elas, vai ter o mesmo efeito também. Que a gente vai somar os resultados também. Então vai ser 5x igual a 300. X igual a 60. Que é a idade do pai. Então o pai tem 60. Achamos o x aqui, que falta o y. Esse método agora tendo o x, a gente pode substituir aqui em qualquer uma das equações. Então, o método da substituição tem que ter cuidado. Se isola o x aqui e substituir aqui, daí depois, quando achar o y, tem que substituir aqui de volta. Né, que a gente isolou uma primeira incógnita. Por isso que eu prefiro da soma, é muito mais direto assim. Então eu posso optar por essa aqui, ó, essa equação. X mais y é 150, agora a gente tem o valor de x, né? Fica 60 mais y igual a 150. Y igual a 150 menos 60, y igual a 90. Tendo os valores, a gente tem que voltar lá para o enunciado o que está sendo perguntado, né? Qual a idade do meu pai e do meu avô? Beleza. Então, a idade do meu pai é 60, idade do meu avô 90. Eu tirei as alternativas, né? Poderia ter assim, ó. 60 e 90, 90 e 60. Isso aqui é um erro. Qual a idade do meu pai e avô nessa ordem, respectivamente. Então, prova de concurso é esse detalhe que a gente tem que cuidar, gurizada. Então, é nessa ordem aqui, pai e avô. Pai é 60 e 90. Tá? Então, as alternativas, se tivesse, a gente faria tentativa e erro e ia validar esses dois enunciados. Ó. A como eu tirei é justamente para treinar isso aí que a gente já treinou em aula técnica de resolução de sistema, né? Tá na mão aí. Qualquer dúvida aí, gurizada, só chamar aí no grupo da turma ali ou aqui no do YouTube mesmo, né? A gente vai se falando. Bons estudos aí, um abraço.